Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. Uma história de reunião familiar que consegue cruzar séculos e continentes. É a saga da família Stolf. Uma jornada que começa lá na Itália do século XIX e chega até o Brasil de hoje. E que no fundo conta uma história muito maior sobre imigração, sobre identidade e sobre aqueles laços que simplesmente não se quebram. Bom, vamos lá. A gente começa com essa pergunta, uma pergunta muito forte, feita por um italiano anônimo que estava prestes a deixar tudo para trás. E ela resume perfeitamente o desespero que levou milhões de pessoas a saírem da Itália. Pobreza, confusão política, falta de perspectiva, tudo isso transformou o sonho de uma nova vida numa necessidade, sabe, numa urgência. E essa necessidade toda nos leva para um evento, olha, um evento realmente extraordinário que aconteceu lá no sul do Brasil. Imagina só a cena, uma reunião de família onde a história dos seus próprios antepassados é encenada ali, na sua frente. Pois é, foi exatamente isso que rolou no 12º encontro da família Stolf. O que é mais incrível nesse evento é a conexão que ele criou. Pensa bem, os descendentes dos Stolf, lá em Rodeio, assistindo a uma peça sobre a jornada dos seus tataravós. E o mais impressionante, os atores vieram de Fornace, a mesmíssima aldeia italiana de onde a família partiu, e ainda por cima atuaram no dialeto original da região. Foi como uma ponte viva, sabe? Um portal para o passado que conectou gerações de um jeito muito único e emocionante. O título da peça, Viagem Só de Ida, não era só um drama de família. Na verdade, ele resume a experiência de milhões de italianos. Então, vamos ampliar um pouco o foco agora e entender como a história dos Stolf se encaixa num dos maiores movimentos de migração da história. E essa tabela ilustra muito bem o dilema da época. De um lado, a gente tinha uma Itália que tinha acabado de se unificar, mas que estava afundada na pobreza, com impostos altíssimos, muita instabilidade, especialmente no norte, que ainda sofria com a dominação do Império Austro-Húngaro. Do outro lado, um Brasil que precisava desesperadamente de gente para trabalhar nas lavouras de café, principalmente depois da abolição da escravatura. O governo brasileiro chegava a oferecer passagens e a promessa de terra, um sonho que era praticamente impossível para os camponeses lá na Europa. E os números, eles são impressionantes. Entre 1874 e 1930, estamos falando de cerca de 1.600.000 pessoas, imigrantes italianos que fizeram essa travessia para o Brasil. Eles não estavam só mudando de casa. Estavam apostando absolutamente tudo numa vida nova, numa terra completamente desconhecida. E o legado dessa migração é algo gigantesco. Hoje a gente estima que 30 milhões de brasileiros tenham ascendência italiana. Isso quer dizer que a saga da família Stolf não é um caso isolado, de jeito nenhum. É um capítulo fundamental na formação da identidade do Brasil que a gente conhece hoje. Agora, vamos sair um pouco dessa história gigante e voltar para o lado pessoal, para a jornada do Antônio Stolf. Ele que foi o protagonista da peça e o patriarca que fez essa viagem só de ida virar uma realidade para a família dele. O percurso do Antônio praticamente resume a experiência do imigrante. Ele nasceu sob domínio austro-húngaro e com 21 anos pegou toda a família e partiu. Em questão de meses ele já estava aqui no Brasil recebendo seu lote de terra. No ano seguinte já se casa com uma conterrânea, também de Fornace, e começa a construir uma nova vida e uma família enorme, que acabou se tornando a base de uma comunidade inteira. Mas é claro que a promessa de uma vida melhor não veio fácil, né? O sonho de ter a própria terra esbarrou numa realidade bem dura. Ter que criar essa terra do zero. O trabalho era desbravar a Mata Virgem, plantar para conseguir sobreviver e só aos pouquinhos encontrar algum produto que pudesse ser vendido, como o açúcar e a cachaça. Então, o ponto central é que a resiliência e o trabalho pesado foram a verdadeira moeda de troca para eles conseguirem construir um futuro. A história do Antônio poderia muito bem ter se perdido no tempo, como tantas outras. Mas os descendentes dele fizeram um esforço gigantesco para mantê-la viva, tecendo uma conexão que nunca se desfez entre o passado e o presente. E essa preservação toda se apoia em alguns pilares bem importantes. Primeiro, os encontros regulares que acontecem desde 1993 e mantêm a família unida. Depois, a pesquisa super detalhada de um descendente, o Frei Dionísio, que resultou num livro e deu à família um registro concreto da sua própria história. E, por fim, esses esforços todos levaram a um laço oficial entre as cidades, um pacto de amizade que formalizou essa ponte entre Fornace, na Itália, e Rodeio, aqui no Brasil. E essa conexão toda com o passado levou a uma busca moderna, uma busca notável, um ato que representa a reconexão definitiva deles com as origens italianas. Olha,
Reivindicar a cidadania italiana foi uma jornada por si só. Primeiro, a pesquisa, toda baseada naquele livro que documentou a árvore genealógica. Depois, veio um esforço gigantesco de organização liderado por outro descendente, o Elton Diego Stolfi, para juntar os documentos de dezenas de parentes. A aplicação em Roma deu início a uma longa espera de 7 anos. Um verdadeiro teste de paciência e perseverança que finalmente deu resultado. E o resultado foi histórico. No total, 176 descendentes diretos do Antônio Stolfi pediram a cidadania juntos. Isso tornou o processo deles o maior reconhecimento de cidadania de uma única família no mundo. É um testemunho incrível do poder da organização e da identidade que eles compartilham. Isso tudo nos leva de volta para o começo. A peça chamava a jornada de Viagem Só de Ida. Mas hoje, com 176 descendentes com passaportes italianos em mãos, as portas se abriram no sentido contrário. A história dos Stolfi nos deixa com uma reflexão. Nesse mundo globalizado, o que significa pertencer a um lugar? Será que é possível ter raízes em 2 mundos, transformando uma viagem que era só de ida num círculo completo? A resposta talvez esteja na própria jornada.